O nosso tema hoje é discutir, debater a gestão pública nos contextos de crise e de pós-crise do Covid. Eu queria convidá-los inicialmente para refletir sobre provavelmente um talvez, né, e um com certeza. A gente vive hoje, talvez, um contexto de maior relevância da gestão pública no enfrentamento aí desse momento aí difícil, porque passa o país, porque passa a humanidade em geral. Né? E dois, no futuro, né, nesse contexto aí de pós-crise, a gente viverá um ambiente de maior relevância, com certeza, da gestão pública. Então essa era uma provocação inicial que queria convidá-los a refletir sobre ela. Para isso, quero abordar três questões centrais. O problema que dá base, que dá fundamentação aí à gestão pública. Dois, como ela lida com esse problema. E três, o que é crítico, né, para que ela tenha efetividade no enfrentamento aí desse problema. Com relação ao problema, que de certa forma dá um pouco aí o propósito da gestão pública, é exatamente esse contexto, né, essa situação, esse dilema, né, esse gap que há entre um conjunto de demandas crescentes por parte da sociedade, as áreas tradicionais aí de política pública, saúde, educação, segurança, etc. Né? E, por outro lado, uma capacidade limitada do Estado de atender a esse conjunto de demandas, notadamente naquilo que está expresso aí no orçamento. Né? E, para complicar um pouco aí a situação, né, esse é um ambiente tensionado, quer dizer, ao redor desse gap há um conjunto de atores que representam grupos de interesse e que muitas vezes vão tentar capturar esse processo de escolha pública. Então, esse ambiente, né, do gap e desse ambiente tensionado dá razão, fundamenta, dá o propósito da gestão pública e do gestor público. Né? Para isso que existe gestão e gestor. O que muda? Quer dizer, esse é o problema tradicional, sempre foi assim, é assim, e a tendência é que seja sempre assim. Né? E a mudança fundamentalmente é que nesse momento, né, dois aspectos de mudança. Em primeiro lugar, a intensidade. Nós estamos falando de um conjunto de demandas cada vez mais crescente, né? Um conjunto de demanda que cresce exponencialmente. E além disso, há uma determinada preponderância de determinados temas nesse momento atual, questão da saúde e dos seus impactos econômicos e sociais, né, que tornam absolutamente fundamental fortalecer aí o papel da gestão pública para lidar com esses desafios. Como ela lida? Né? Quer dizer, aí o ponto 2 dessa nossa reflexão. Né? Ela lida, inicialmente, dando um direcionamento, quer dizer, definindo aí um direcionamento que faça sentido, que mobilize o conjunto da sociedade, que dê um pouco de esperança. Né? Isso significa, basicamente, dar um norte e estabelecer um conjunto de iniciativas, né, para alcançar esse norte aí almejado, desejado. Durante a crise, né, é norte e iniciativa, mas é mais iniciativa, é mais ação emergencial para enfrentar os problemas que estamos vivendo aí no cotidiano. E no pós-crise é norte e iniciativa, mas é mais norte, né, é mais a definição de uma situação desejada, a retomada do desenvolvimento, né, com base no que nas consequências desse período que estamos vivendo hoje. Né? Para isso, né, quer dizer, um outro aspecto, né, é fundamental desenvolver capacidades técnicas, capacidades administrativas, né, capacidades institucionais, né, para que de fato esse direcionamento aí aconteça. E dentro dessas capacidades é absolutamente fundamental fortalecer diálogo, fortalecer interação, compreensão sobre perspectivas em jogo, envolvimento aí dos diversos atores, interação
com esses atores, tanto na concepção desse direcionamento, como na sua implementação e, fundamentalmente, no controle social desses propósitos aí estabelecidos, né, para exatamente assegurar legitimidade a esse direcionamento proposto. E, por fim, o que é, né, o que é crítico para alcançar esses resultados almejados, tanto no contexto atual quanto no contexto futuro? Eu diria que quase tudo é crítico, né? A gestão pública lida com estruturas, né, estruturas organizacionais, estruturas normativas, que muitas vezes precisam ser renovadas, reinventadas, né? Lida com processos finalísticos de governo, lida com processos de apoio, né? Lida com tecnologias, né? A apropriação, incorporação de tecnologias de forma a melhorar os processos, de inovar a forma de atuação do Estado. Mas tudo isso gira ao redor de gente, que é o crítico dos críticos, né? São pessoas que operam processos, estruturas, que usam tecnologia, né, para que esses resultados aconteçam. Eu concluo dizendo, ainda nesse âmbito das pessoas, né, que o crítico dos críticos está relacionado à necessidade de construir uma nova liderança, né? Uma liderança que, em primeiro lugar, seja capaz de desvendar um pouco os mistérios desse contexto de atuação aí do Estado, né? Compreender quais são as características desse contexto, quais são as variáveis críticas, quem são os atores relevantes com os quais eu preciso me relacionar. 2, a capacidade de transformar essa compreensão em bons planos, programas, projetos, né, que enfrentem esses problemas de forma objetiva. 3, a capacidade de fazer acontecer, a capacidade de tirar esses planos do papel, mobilizando os recursos internos dentro da administração e também articular com os demais atores, né? E, por fim, isso implica numa nova competência absolutamente fundamental, que é a competência relacional. Capacidade dessa liderança de produzir um ambiente de pacificação social, de compreensão das diversas visões em jogo, né, integrando esse conjunto de perspectivas de forma a resgatar a confiança perdida. Com isso eu encerro e agradeço aí pela atenção.